aí, galera, como vocês estão? Opa, mais um podcast aí pra vocês. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos falar sobre vida inteligente. Na madrugada. Vida inteligente. Não. Vida inteligente na madrugada. E aí, Fê, o que você acha? Vida fora da Terra, inteligente, tem como nos visitar? Então, a minha opinião, você perguntou o que eu acho, né? Eu acho que a minha opinião não é tão relevante. Mas e pra física? Então, pra física, perante a ciência, é interessante a gente separar essa questão de se é possível vida fora da Terra em duas coisas. Se a gente fala de vida unicelular, vida primitiva, beleza, a gente pode considerar essa hipótese e a gente já tem algumas evidências de que isso existe. Agora, a pergunta se existe vida inteligente fora da Terra é uma outra questão, né? E qual é a referência que a gente tem? O nosso próprio planeta, né? A biologia, ela nos indica, por exemplo, que tudo partiu de uma origem monofilética. O que isso nos diz? Dentro do nosso DNA, do DNA de cada animal que existe hoje, ele traz informações genéticas lá do passado, e a ciência pode calcular essa data. Por volta de 3,5 bilhões de anos atrás, onde a vida se iniciou no fundo da água, né? São chamadas de células procariontes, que são as células mais primitivas, e a partir daí a vida começa a se desenvolver. E esse processo, obviamente, não é rápido, ele demora bilhões de anos, né? A evolução é um processo demorado. Então, para que haja vida inteligente, a gente necessita de algumas condições primordiais, como, por exemplo, a distância do planeta em relação à sua estrela. Se ele estiver numa linha que esteja muito próximo da sua estrela, essa vida pode não existir, não vingar, por conta da temperatura, né? Em contrapartida, se este planeta está muito longe da sua estrela, também é muito improvável que haja a possibilidade de que ocorra a evolução. Afinal, ele pode ser muito frio ao ponto de não albergar a vida, certo? Então, uma boa referência, e talvez a única que a gente tenha, é o nosso próprio planeta. Ele está numa distância propícia à vida da nossa estrela, né? Onde foi possível ocorrer o processo da evolução. Mesmo que houvesse vida inteligente fora da Terra, existem algumas questões físicas que talvez não permitam que eles cheguem até nós, como, por exemplo, as constantes que compõem o nosso universo. Uma delas, bem relevante e essencial para esse assunto, é a velocidade da luz, né? Então a gente sabe, a partir de Einstein, a partir de 1915, aliás, a partir de 1905, quando ele propõe a teoria da relatividade restrita, onde ele constata que a matéria e a energia são a mesma coisa. Ambas podem se converter uma na outra. A matéria pode se transformar em energia e a energia pode se transformar em matéria, através da velocidade da luz, mais especificamente do quadrado da velocidade da luz. Isso significa que quanto mais próximo da velocidade da luz nós estamos, mais complicado fica para esse corpo se manter, porque ele precisa de mais energia, ele fica cada vez mais pesado. E quando as equações indicam que quando a gente atinge a velocidade da luz, isso é impossível, tá? Mas se fosse possível atingir a velocidade da luz, a matéria imediatamente deixaria de ser matéria e se transformaria em energia, certo? Então, a gente pode usar como exemplo o nosso telescópio Hubble, que está orbitando o nosso planeta. Isso foi posto em órbita em 1929 por Edwin Hubble, que foi o criador do telescópio, e a partir dele a gente é capaz de observar os confins do universo. E quando a gente observa galáxias distantes, estrelas que estejam, sei lá, 10 anos-luz, 4 anos-luz de nós, e muitas dessas estrelas têm planetas em órbita, a gente consegue verificar a possibilidade de vida nesses planetas
E até hoje a gente não tem evidência nenhuma de que haja vida fora da Terra. Então, muita gente nesse tipo de conversa falam, por exemplo, mas e se existe uma civilização lá fora que alcançou uma tecnologia tão alta que pode superar a velocidade da luz, ou mesmo chegar à velocidade da luz? Bom, é importante lembrar que a velocidade da luz ela é uma constante que está para todo o universo. Ou seja, é uma lei que rege o universo, e tudo que existe no nosso universo é subordinado a essas leis da física. Então não é uma questão tecnológica, é uma questão física que impede viagens interestelares considerando velocidades próximas à da luz. Se a gente falar de buraco de minhoca, que pode ser até o tema de outro podcast, aí tudo bem, é mais possível, né? Mas a ciência, mesmo assim, não tem nenhuma evidência de que haja vida fora da Terra inteligente e que nos visitou. Bom, show! Acho que agora deu pra entender como nós não vamos conseguir chegar na velocidade da luz. Ficou bem claro, né? Ficou claro. Deu pra notar como é difícil que em algum momento nós encontremos alienígenas aqui, né? Mesmo que eles existam e que eles tenham uma vida consciente, para eles chegarem até aqui, ou pra gente chegar até eles, é beira o impossível, né? O improvável. Improvável, exatamente. Mas e aqueles... Nós temos muitos relatos de OVNIs, a Área 51, Exército em Cobre e tudo mais. A Área 51 Como é um assunto... lidar, né? Como lidar com isso, tendo essa ideia de não poder ultrapassar a velocidade da luz, nem mesmo chegar igual a ela. Será que os buracos de minhocas são reais? Será que é através disso? Será que todas essas aparições não passam de um problema mental, né? Um inconsciente coletivo que acaba nos fazendo enxergar? A Área 51 é um assunto interessantíssimo, hein? Que é muito vinculado à alienígena e era uma base militar da Força Aérea Americana, né? E olha que interessante, eles falavam que na Área 51 eles pegavam naves espaciais e desmontavam para aprender como funcionava. Sendo que eles faziam isso, mas não com naves espaciais, mas sim com aviões. Isso nós estamos falando de 47, 1947. Sim, de 47 para frente, que foi criada a Área 51. Então, agora a gente pode entrar numa reflexão. Esses vídeos que a gente vê na internet, sobretudo tem um vídeo muito famoso do ET sofrendo autópsia, né? A gente abre ele e tal. A maior parte dos relatos dessas pessoas que dizem ter tido contato de quarto grau, né, que é o contato direto, né, com o extraterrestre, os relatos, né, conectando esses relatos com o vídeo e também com a Área 51, essas pessoas se dizem estar no mesmo lugar do alienígena ali, né, numa cama, sendo estudada, e um dos maiores interesses desses alienígenas era estudar o órgão reprodutor, né, dos seres humanos. E esses relatos existem já há muito tempo, né? Sim. Muito tempo, há milênios, né? A gente pode dizer. Varginha está tremendo. Mas pare para pensar um pouco. Se existe uma vida inteligente fora daqui, ela está longe. Ela está longe. Vamos aceitar que ela tenha alcançado tecnologia que viaja na velocidade da luz. Então, quer dizer, ela desenvolveu essa tecnologia, visita o nosso planeta com o intuito de saber mais sobre o órgão reprodutor e até hoje não conseguiu, né? Ou seja, é meio paradoxal, né? É meio estranho. Eles desenvolvem uma tecnologia super apurada, que é uma viagem interestelar. E eles não aprenderam com a E primeira pesquisa, até hoje, né? não Eles ainda nem têm com a dúvida. primeira, nem com a milésima, né? Eles ainda têm dúvida. Ou seja, se você parar para pensar um pouco mais a fundo quanto a isso, não precisa nem ir fundo, né? Não. Algo simples. Você chega a conclusões de que talvez não passe de fake news. Talvez, é verdade. Boatos. Não, a Área 51 entra muito nessa questão do boato, porque olha que interessante, eles achavam que se fazia lá uma engenharia reversa em aparelho alienígena. Mas se fazia, de fato, engenharia reversa em aparelhos de nações inimigas, como a União Soviética, nos Estados Unidos. Então era uma base militar secreta que fazia operações secretas, criava aeronaves secretas com o intuito de espionar a União Soviética, porque era Guerra Fria. Ou seja,
A parte que as pessoas mais acham absurda dessa ideia é o fato de ter uma base militar secreta. Uma base militar secreta? O alienígena passa meio batido nisso. Exatamente. Eu vejo que as pessoas se preocupam com uma coisa que não é implausível. Ter uma base militar secreta é plausível, ainda mais numa situação de Guerra Fria. Isso é o que eles querem que você pense. Isso é o que eles querem que eu acredite. Não, mas é interessante que a parte da base é plausível e aconteceu e eles admitiram. Os Estados Unidos admitiu que fazia isso. E tudo bem, fazia parte da Guerra Fria, da contra-espionagem e tudo mais. Agora, a parte do alienígena não tem por que ser. Normalmente é o relato de alguém. E um relato, às vezes, muito forte, que nem eu assisti no Linha Direta, Operação Prato. Nossa! Eu assisti também. Muito bom. Aquilo, eu falei, nossa, por que eles iam esconder, na verdade, coisa e tal. Pode ser qualquer coisa aquilo, Pode né? ser qualquer coisa. Eu não me E lembro tudo mais. muito bem, mas tipo, na década de 60, falando da Área 51, tem um avião que eles projetaram lá que tirava fotos da União Soviética. E ele voava quase indo pro espaço mesmo. Ele chegava bem perto de ir pro espaço. Então, ele era um avião que voava muito mais alto que qualquer avião na década de 60. E aí ele foi rastreado por um aparelho, se não me engano, da Guatemala. E a Guatemala falou, nossa, o que é isso? E os Estados Unidos deixou isso em branco. E eles riam disso quando falavam, nossa, a Guatemala super acha que viu um ET, mas tá vendo o nosso avião que tá lá batendo foto da União Soviética. Deixa eles pensarem o que quiser. Porque é secreto, a gente vai explicar pra eles, olha, Guatemala, vocês... E não lembro nem se era Guatemala, mas eu lembro que era algum país que captou e eles falaram, nossa, que Muito coisa, hein? interessante. E você pegou um negócio, mas nenhum avião voa assim. E ficou elas por elas. Bom, dá pra ter a noção aqui, pelo que vocês falaram, que realmente todos esses... Realmente não, mas provavelmente todos esses relatos podem ser, sim, fake news. Uma questão de visões, assim, deformadas pelo cérebro e tal. Mas se você pensar que o universo é tão grande e só nós existimos nele, é um pouco complicado, né? É mais chocante você imaginar que no universo inteiro só temos nós do que você imaginar que no universo inteiro há mais seres inteligentes. Eu acho que as duas questões causam, ambas são tão impactantes quanto. Uma coisa muito, muito boa a sua indagação, a sua reflexão, é que é um espaço que eu vou utilizar para deixar bem claro que Carl Sagan, que foi um dos maiores divulgadores científicos da história, né, ele passou a vida inteira procurando por evidências de vida extraterrestre e tal, e honestamente ele não encontrou. Ele adoraria ter falado, ter tido contato com um, e não teve, né? Ele era um cientista e, bom, eu queria aproveitar também para dizer que até agora a gente não observou nada que tenha vindo de fora, não temos evidências de vida inteligente fora da Terra. Sim. Essa é uma constatação científica atual. A gente não afirma que não existe, né? Que não tem. A ciência trabalha com evidências, até né? onde ela olhou, ela Exatamente. não viu. Mas assim que ela vê, ela vai avisar. Imagina um cientista que vê vida inteligente fora Nossa, da Terra. é Nobel. Nobel e famoso pro resto da vida. Enfim. Nossa. Ou ele morre, né? Ou ele morre. Exatamente. Ou ele será calado pelos governos. Mas falando de alienígena, eu lembrei do ET Bilu, hein? ET Bilu. ET Bilu, hein? Viralizou, né? Que fake news o ET Bilu, hein? Nossa. Acho que o ET Bilu descredenciou muito ET, hein? O ET Bilu descredenciou muito o jornal onde ela passava, que eu nunca mais assisti de novo. Eu falei, nossa, nunca mais assisti. Eu sei que lá, talvez até tenha notícia, deve ter, mas... Nossa, depois daquilo eu falei, não, eles não conseguem dar prioridade pra notícia não, cara. Eles não conseguem ver o que é uma reportagem. Onde tem muita ligação com o ET também foi na Segunda Guerra. A Sim. Segunda Guerra Mundial é repleta de relatos de vida alienígena ajudando os germânicos. Não, uma coisa que eu penso, Alemanha, né? dentro das teorias assim de Alienígena? alienígena, se ele ajudou alguém, não foi os Estados Unidos. Se ele ajudou alguém, foi a Alemanha nazista. Sim, todos falam. Todos falam assim, o pessoal da... Que sabe o que foi a Alemanha nazista, né? o pessoal que é ligado nisso, né? Os caras descobriram como fazer bomba teleguiada, mira laser, visão noturna, tudo isso na década de 40, não existia nem televisão. Então o fato de eles terem adquirido tanta tecnologia, o primeiro avião a jato, depois foi reproduzido também pela Inglaterra, mas eles tiveram tantos avanços tecnológicos que realmente foi um grande boom. Mas aí que tá, será que era um boom que não tava já pra acontecer também? Obviamente. Exatamente. Tem que estar vendo isso daí, mas que natural, tem né? muitos relatos que Quer ver a outro? Alemanha foi ajudada por Sim. alienígenas. Quando a gente fala lá desse assunto,
esse que vocês puxaram agora, né, em relação ao avanço tecnológico, né, se tem alguém que eles ajudaram, provavelmente foi a Alemanha e não os Estados Unidos. Sim. Né, pela questão tecnológica. Sim. Né, é um espaço bom também para a gente falar que a inteligência humana, além de ser algo imensurável, muitas pessoas caem na ingênua crença e conclusão de dizer que na antiguidade eles eram mais burros, eles não tinham um alto senso crítico. Eu sei que não se enquadra nisso. Sim. Mas eu aproveitei a brecha porque quem nunca falou... quem construiu essas pirâmides aí? E o pior Por que o homem conseguiria construir? Será? Não consegue. Entendeu? E tem o nome dos que milhares, né, de escravos durante um bom tempo. E técnicas exatamente. mesmo. Hoje é explicado, né? Sim, eles colocavam água para poder carregar o tijolo. Exatamente. E não foi construído do dia para noite. Se fosse do dia para noite, é realmente alienígena. Mas foi construído em séculos de construção. Exatamente. Porque alguém queria fazer uma pirâmide. E hoje a gente já sabe que foi seres humanos mesmo que construíram. Obviamente. Inclusive no canal do Nerdologia tem um vídeo muito interessante que explica os engenheiros atuais demonstrando muito melhor do que a gente vai explicar aqui. Como é que foi feito, né, na realidade. Então a gente até indica esse vídeo aí. E uma questão que pega pra mim também é a seguinte: pra que serve as pirâmides? Ela não serve pra nada, ela é um símbolo de poder, né, dos faraós. Então, pra mim, basta isso pra saber que é humano. Ela é completamente... Mas uma outra explicação também é que ela tem o formato que tem porque ela é construída na areia, né? Se você construir uma casa na areia, ela cai. E a forma mais fácil de você construir qualquer grande construção com engenharia básica é piramidal, né? Por que existem tantas pirâmides no mundo? Porque é a forma mais fácil de você fazer um grande prédio de primeira, assim, né? De primeira exatamente. que eu diga, com o que dava pra fazer na época. Mas uma coisa que me trouxe também, que o boom tecnológico, se ele significasse alienígena, eu imaginei alguém 100 anos no futuro, olhando, sei lá, da década de 80 pra a década atual, entendeu? E falando, nossa, aquela época teve alienígena, hein? Que vamos supor que se perda as nossas informações, né? As nossas informações fiquem perdidas. E as pessoas olhem e vejam, tipo, nossa, olha só, o cara conversava com um telefone de fita cassete e agora ele tem um aparelho celular que faz tudo isso, reproduz filme. Teve alienígena ali, teve. Entendi. Tá entendendo? Tipo, foi um grande boom tecnológico também. Sim. Mas tava dentro do cabível. Em algum momento alguém fez um negócio, que fez outro, e tudo tava na época de crescer a tecnologia. Exatamente, tava dentro das possibilidades que a natureza permite. Tava dentro das possibilidades. Bom, já que a gente tá nesse ponto, né, de astronomia, alienígena e tudo mais, vamos saber um pouco da gente. O que a gente sabe do universo atual? Bom, a gente sabe sobre o universo, e esse é o interesse da cosmologia, né? Cosmos significa universo, logos estudo, logos significa estudo do universo. E o universo, ele tem um começo, né? Ele tem uma origem. A gente consegue, estudando as nossas origens e conhecendo o nosso lugar atual no universo, percebendo que ele se expande através da expansão das galáxias, prever quais poderiam ser os fins do nosso universo. Eu falo no plural porque a ciência, a cosmologia, né, para ser mais exato, trabalha com 3 possibilidades de fim. Afinal, será que o nosso universo ele se expande e uma hora a força gravitacional das galáxias vai puxar tudo de volta e ele colapsa em si mesmo e ali explode e acaba? Ou será que o nosso universo se expande cada vez mais rápido que uma hora ele congela e tudo fica congelado? Ou será que o nosso universo ele se expande bem rápido e isso vai ao infinito, a um tempo infinito, né? Então, são questionamentos da cosmologia para a gente conhecer as nossas origens, a nossa posição atual no universo e com isso tentar prever qual é o mais possível fim que a gente tem. Bom, se vocês me perguntassem como é que a gente pode evidenciar a teoria do Big Bang? Bom, quando a gente observa através do telescópio Hubble os confins do universo, a gente constata, é uma constatação de que as galáxias estão se afastando umas das outras. Se a gente coloca uma equação no papel, né, chamado constante de Hubble,
né, que expressa o afastamento das galáxias e a gente retrocede no tempo, os resultados são que se as nossas galáxias se afastam e a gente retrocede no tempo, uma hora elas estiveram muito mais próximas do que estão atualmente. Isso é uma evidência da teoria do Big Bang, proposta inicialmente pelo padre belga, o Lamitre. Uma outra evidência que a gente tem da teoria do Big Bang, por exemplo, é a própria teoria da relatividade geral de Einstein. Em um determinado ponto da relatividade geral, por volta de 1916, tem uma parte da fórmula que ele chamou de constante cosmológica. Até a época de Einstein, se falava num universo estacionário, um universo que não se expande, um universo que tem um limite. Quando Einstein percebe que as equações da relatividade geral levam para um universo não estático, né, que ele chamou esse termo da equação de constante cosmológica, ou seja, um universo que se expande, ele achou ter cometido o maior erro de sua vida. No entanto, ele estava certo. Quando ele propõe isso, que na verdade foi em 1927, 2 anos depois, em 29, quando Edwin Hubble coloca o seu telescópio recém-inventado para trabalhar, a gente observa esse afastamento das galáxias e isso corrobora com a previsão efetuada pela teoria da relatividade geral, né? Uma outra evidência que a gente tem também do Big Bang é que quando a gente observa através do satélite WMAP, né, e esse satélite ele funciona captando a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que nada mais é do que os vestígios do universo primordial, ele indica que nos primórdios do nosso universo ele é muito mais quente do que é atualmente. Isso também é uma evidência que corrobora com a teoria do Big Bang, com a teoria da relatividade geral, com a expansão das galáxias de Hubble e tudo mais. Então a gente tem inúmeras evidências dentro da ciência na atualidade que indicam que tudo partiu de um único ponto denso há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. Como vocês sabem esse dado? Como a gente consegue compreender a idade do universo? Bom, quando a gente pega a constante de Hubble e desenvolve a equação retrocedendo no tempo, a gente sabe que as galáxias estão se expandindo, né? E quando a gente faz o cálculo de quando elas estariam todas aglutinadas no único ponto denso, os números dão 13,8 bilhões de anos. Com isso, na verdade, este número nos revela a idade do universo. Bom, eu acho que para quem começou a falar sobre vida alienígena fora da Terra e teve uma explicação sensacional fantástica dessa, né? Fantástica. Fica bem claro que até então a gente não sabe quase nada, né, do universo em si. A gente sabe algumas coisas, conseguimos estipular velocidades e mensurar, né, algumas razões físicas e cosmológicas, mas no fundo não chegamos a lugar nenhum, né? Ainda é um grande mistério, né? Ainda é uma grande lacuna. Só de você pensar que o universo é tão grande e a gente não sabe para onde ele vai se expandir, como ele vai se expandir, fica na cabeça, pelo menos deveria ficar na cabeça de cada um, né? Caramba, que porra louca é essa? Que loucura é essa, né? É isso, a física, ela compreende 4% do universo, né? Isso, inclusive, para quem não acompanhou o podcast sobre ciência, terra plana e o método, a gente sugere para que fique um pouco mais fácil de compreender isso aí. É que nosso objetivo não é esgotar, né? É só dar uma incentivada ao conhecimento, incentivar vocês a procurar mais se gostarem do tema. E até mesmo a gente, né? A gente aqui é uma troca, né? Uma troca de informação, de ideia, e é muito bom. É mais para compartilhar com vocês essa troca de ideia maravilhosa. Exatamente. E eu gostaria da oportunidade para dizer que talvez não tenha soado de forma muito didática, de forma muito compreensível. Adianto as minhas desculpas, porque é um tema muito complexo e a gente não tem roteiro, a gente não anota nada. Então, é dentro das informações que a gente tem, claro que é fundado em estudos, né?
Esse é o nosso tipo de papo de bar. Nosso papo de bar é esse daí, entendeu? Exatamente. Um papo de bar que eu não percebo que não junta muita gente. Né? Na verdade, a gente não força muita amizade. Seria um papo que a gente teria se não tivesse ninguém nos ouvindo, né? É verdade. Então é isso aí, pessoal. Foi um assunto breve, hein? Um tanto quanto complexo, talvez. Eu mesmo não me senti tão apto para falar de forma didática, mas dentro do ineditismo da vida, fiz o máximo que deu aí. Então é isso aí. Um abraço e até a próxima. Até mais, galera. Falou, meus caros.